Colossenses capítulo 1, versículo 28 e 29, o qual nós anunciamos, advertindo a todo homem e ensinando a todo homem em toda a sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Para isso é que eu também me afadigo, esforçando-me o mais possível, segundo a sua eficácia, que opera eficientemente em mim. Pai bendito, fala conosco nesse momento tão importante, Pai, em que nós nos reunimos aqui para receber a sua instrução. Nós precisamos muito da direção do Senhor. Fala conosco e que o nosso coração esteja pronto para te ouvir. É o que te pedimos, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Irmãos, algumas pesquisas feitas por institutos cristãos de evangelização, elas constataram que mais de 90% dos membros, hoje, nunca ganhou uma alma para Cristo. Mais de 90% dos membros hoje nunca ganhou uma alma para Cristo. E, ao mesmo tempo, se descobre, através também de dados estatísticos, que as igrejas mais saudáveis e as igrejas que mais crescem no mundo são aquelas igrejas que trabalham com discipulado. São aquelas igrejas que trabalham com os grupos de vida, com os pequenos grupos, com células, né? E nós sabemos, temos visto isso, que esse também foi o método que Jesus usou. E isso também é o imperativo da grande comissão para a igreja. A palavra de Deus diz: ide, portanto, e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos ensinei. E eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Mas alguém disse que a grande comissão para nós hoje, na verdade, não é a grande comissão, é a grande omissão. E é a grande omissão porque a igreja que não faz discípulos, ela está se omitindo desse mandamento. Ela está abrindo mão desse compromisso. Se grande é a comissão, é porque não existe outra tarefa que a igreja deve focar na sua vida do que essa tarefa de fazer discípulos. E esses dois versículos que nós lemos é como se fosse o texto áureo do discipulado, o texto áureo dos grupos de vida. A carta magna do treinamento do discipulado está aqui. E a gente vai estudar nesse momento à luz do seu contexto e vai trazer implicações, aplicações práticas nessa noite aqui. O texto que lemos diz: o qual nós anunciamos, advertindo a todo homem e ensinando a todo homem em toda a sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Para isso é que eu também me afadigo, esforçando-me o mais possível, segundo a sua eficácia, que opera eficientemente em mim. Então, se nós desejamos ter uma igreja madura, ser uma igreja madura, nós precisamos de treinar discípulos. Ou seja, nós precisamos ser pessoas habilitadas a discipular outras pessoas. Precisamos ser pessoas habilitadas a encontrar alguém e fazer desta pessoa seguidora de Cristo. Todo crente que se converte precisa ser um discípulo de Jesus. E o discípulo de Jesus não é aquele que faz um curso de discipulado, 3, 4 meses, para que ele passe a ser membro de uma igreja. Discípulo de Jesus é algo que se é durante toda uma vida. Seguidor de Cristo é algo que nós precisamos ser durante toda a nossa caminhada aqui nessa vida. Eu e você, nós somos discípulos. E como discípulos, nós sempre estaremos aprendendo. Como discípulos, nós sempre estaremos ensinando. E diz o texto, todas as coisas que Jesus ensinou. E o texto ainda diz que é ensinar a guardar todas as coisas que Jesus ensinou. Mas esse texto vai dar aqui alguns pontos principais do treinamento de discipulado. Todos nós sabemos o conceito de discípulo. Discípulo é aquele que imita. Discípulo é aquele que segue
o seu mestre. Discípulo é aquele que aprende com o seu mestre. Nós não fazemos discípulos da igreja de Nova Vida. Nós não fazemos discípulos do pastor. Nós não fazemos discípulos do líder. Nós não fazemos discípulos de um ministério. Nós fazemos discípulos de Jesus Cristo. Nós discipulamos pessoas para Jesus. E quais são os pontos principais? Quais são os pontos fundamentais do discipulado? Então, em primeiro lugar, todo discipulado exige a figura do discipulador. E Paulo está dizendo aqui que a sua filosofia de ministério é investir em pessoas. Sua filosofia de ministério é investir em pessoas para que essas pessoas não sejam apenas pessoas convertidas, mas para que essas pessoas, uma vez sendo convertidas, sejam levadas à maturidade, sejam pessoas experimentadas, sejam pessoas maduras. Em Colossenses 1:25, diz assim, Paulo vai colocar aqui que discipulador é um mordomo, né? Ele diz assim, da qual me tornei ministro, de acordo com a dispensação da parte de Deus que me foi confiada. Então, esses termos aqui, dispensação da parte de Deus, significa que eu e você, quando nós nos tornamos servos de Deus, nos tornamos também despenseiros. Nos tornamos servos de Deus, nos tornamos também mordomos de Cristo. E como despenseiros, como mordomos de Cristo, nós precisamos não apenas vir semanalmente à igreja para ouvir, mas precisamos, acima de tudo, compartilhar aquilo que nós temos ouvido. Porque o mordomo, porque o despenseiro é aquele que tem a chave da despensa. É aquele que cuida para dar, para distribuir o alimento a toda a casa. Então Paulo está dizendo que ele, pela graça de Deus, pela misericórdia de Deus, ele foi constituído mordomo de Cristo. Em segundo lugar, se você observar, ele vai continuar aqui o texto 25, versículo 25 de Colossenses 1, e colocar aqui uma expressão muito forte. Ele vai dizer, da qual me tornei ministro de acordo com a dispensação da parte de Deus, que me foi confiada a vosso favor, para dar pleno cumprimento à palavra de Deus. No 26 ele diz, o ministério que estiver oculto dos séculos e das gerações, agora todavia se manifestou aos seus santos. O mistério que esteve oculto, agora foi revelado. E diz o texto, se manifestou aos seus santos. Então, Paulo não é apenas um despenseiro, mas Paulo aqui também entende que ele é um missionário de Deus. E como missionário de Deus, ele tem que levar o evangelho, que se chama mistério, que estava oculto. Não coisa oculta mais, mas que estava em secreto e agora está sendo revelado. O evangelho, segundo Paulo, é o mistério de Cristo. E através do evangelho é que ele vai revelar quem é Cristo. E através desse evangelho ele vai revelar também a obra de Cristo. E o que impressiona nesse texto é que ele vai dizer que Cristo em vós é a esperança da glória. E isso significa que o propósito do evangelho, o propósito do discipulado é revelar de Cristo às pessoas. É manifestar Cristo na vida das pessoas. É fazer com que as pessoas entendam quem é Jesus. Esse é o propósito do grupo de vida. Esse é o propósito de se discipular alguém, de se formar alguém seguidor de Cristo. Revelar para ele quem é Cristo e revelar para ele qual foi a obra de Jesus Cristo. Manifestar, revelar isso na vida de outras pessoas. Mas eu quero focar com vocês o versículo 28 e 29 de Colossenses 1. Porque Paulo vai mostrar aqui outros princípios. Se o primeiro princípio do treinamento de discipulado é que todo crente é um discipulador, todo crente é um missionário, né? Um mordomo, um despenseiro, aquele que precisa de compartilhar com as pessoas, que precisa de pregar às pessoas o evangelho de Cristo, ele vai no versículo 28 usar pelo menos 3 verbos, ele vai usar aqui. Ele vai dizer, o qual nós anunciamos, advertindo a todo homem, e ensinando a todo homem. Então veja que ele usa 3 verbos, anunciando, advertindo e ensinando. Jesus disse que fazer discípulos não é fazer curso. Fazer discípulos é ensinar alguém
aguardar todas as coisas. E esses 3 verbos aqui, anunciando, advertindo e ensinando, significa o que é o discipulado. O discipulado, no discipulado, você anuncia, você prega e a pessoa se converte. No discipulado, você adverte as pessoas sobre as responsabilidades do Evangelho. No discipulado, você ensina a pessoa. E nós muitas vezes achamos que ensinar é algo que nós fazemos na escola dominical, ou ensinar é algo que nós fazemos na escola da fé, fazemos num curso, naquele período, naquela fase. Mas ensinar aqui é uma tarefa constante, contínua, porque quando eu me converto, eu me transformo, eu me torno um discípulo de Cristo. Então a essência do ministério da igreja é constantemente, é uma vida inteira, treinar discípulos. A essência da igreja é ensinar pessoas, para que essas pessoas cada vez mais aprendam de Cristo. E cada vez mais que elas aprendem de Cristo, elas vão transmitir isso a outras pessoas. Impressionante é Paulo dizer que ensina a todo homem. E aqui mostra o foco do discipulado. Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda a criatura, fazendo discípulo de todas as nações. Então, o alvo, o foco do discipulado é todas as pessoas. Todas as pessoas. Todas as pessoas. E pregar o evangelho a toda criatura é fazer da criatura um discípulo de Jesus. É fazer daquela pessoa um seguidor de Jesus. Mas veja no texto que Paulo vai usar aqui não somente a figura do discipulador, não somente a estratégia do discipulado, mas ele vai falar aqui do propósito do discipulado. Veja no finalzinho do versículo 28. Ele diz, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. A fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Paulo está, em outras palavras, dizendo que o discipulado começa na conversão e só vai terminar na glorificação, até ele apresentar esse homem a Cristo. Significa que aprender de Jesus é aprender a vida toda. Esse ensinamento nunca termina. Esse aprendizado nunca acaba. Ele dura uma vida inteira. É muito contrário de algumas pessoas que pensam, olha, pastor, eu não preciso disso, eu já sei tudo. Eu não preciso desse treinamento de discipulado, eu não preciso de grupo de vida, eu não preciso de célula, de pequenos grupos, de que alguém me discipule. Eu já sei todas as coisas. E a gente, quando olha isso aqui, a gente percebe que somente uma pessoa que não tem consciência do que é ser um discípulo de Jesus é que pensa dessa forma. Porque todo mundo que tem a consciência de que é um discípulo de Jesus, consequentemente, ele também tem essa consciência de que ele tem que aprender a vida toda. E aqui eu quero chamar a sua atenção para essa palavra, que no original é teleios, né? Que aqui no texto diz que é perfeito em Cristo, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. E o original é teleios. O que significa essa palavra perfeito? Se nós somos imperfeitos, e seremos imperfeitos sempre. Quando Paulo está dizendo aqui, eu sou um discipulador, ou seja, eu vou anunciar, eu vou informar, eu vou advertir, eu vou ensinar você. Qual é o meu propósito? Meu propósito é que você seja perfeito em Cristo. Então, eu vou cuidar de você, eu vou orientar você, eu vou ensinar você a palavra, eu vou edificar a sua vida, eu vou advertir, vou te ensinar. Ele está querendo dizer com isso é que ele vai fazer de você alguém perfeito em Cristo. E o que significa essa palavra perfeito à luz da Bíblia? A palavra teleios tem pelo menos 2 sentidos ou 3 no grego. A primeira delas significa atingir o alvo supremo. Atingir o alvo supremo. De quando Paulo diz, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu prossigo para o alvo da soberana vocação.
Ou seja, é atingir o alvo que Deus tem para a minha vida. Ser alguém perfeito, ser alguém teleios, atingir o alvo supremo, significa você alcançar o alvo que Deus tem para a sua vida. Isso do ponto de vista da maturidade, né? Então a gente vai amadurecendo de fé em fé, de glória em glória, até a gente alcançar essa estatura de maturidade que o Senhor requer de nós. Então, esse termo de perfeito aqui tem esse sentido de maturidade. E maturidade significa não ser como uma criança na fé. Uma criança que é levada a todo vento de doutrina. Então não pode ver um programa de TV, não pode pegar um papel na rua, não pode ouvir algo no rádio, não pode escutar uma palavra de alguém, porque a mente já confunde. Existe uma confusão doutrinária na mente, porque existe uma imaturidade bíblica, imaturidade na fé. E não ser como uma criança significa não ser levado por todo vento de doutrina, mas alguém que amadureceu sob o ponto de vista espiritual, né? Maduro no ponto de vista espiritual. Efésios 4:11 diz: Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vista ao aperfeiçoamento. Esse aperfeiçoamento vem de perfeito, vem de teleios. Aperfeiçoamento significa você tornar a pessoa amadurecida. É um crente verdadeiro, é um crente autêntico, né? E é tão interessante que ele continua em Colossenses 4:12. Aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus. Aí ele vai usar novamente o termo teleios. A perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Como é que nós estamos envolvidos na obra de Deus, podemos ter uma igreja madura? Como que nós que estamos engajados no serviço do reino de Deus, podemos ser uma igreja amadurecida? É justamente através desse relacionamento, de grupos de vida, de grupos de ensino, de pequenos grupos, de aprendizado, de discipulado. Ou seja, a gente amadurece investindo na vida de pessoas, melhorando a compreensão das pessoas, a cosmovisão bíblica, a maneira de enxergar a vida biblicamente, ensinando as pessoas a terem um coração firme na presença de Deus. Mas ninguém será maduro espiritualmente se não passar por um discipulado, se não tiver alguém do seu lado orientando, insistindo, ajudando, mostrando o caminho a seguir, dando a direção. Efésios 4:14, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com quem induz o erro. Efésios 4:15, mas seguindo a verdade em amor, nós cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Se eu traduzir esse texto para você, significa: o crente maduro gera igreja madura. O crente maduro gera igreja madura. Significa que quanto mais nós investimos nas pessoas, na fé das pessoas, no aprendizado das pessoas, na compreensão das pessoas, quanto mais nós investimos em discipulado, quanto mais você for formado à luz da palavra de Deus, mais você cresce. E quanto mais você cresce, mais a igreja cresce. Paulo fala muito claramente aqui no texto, para que apresentemos todo o homem perfeito em Cristo. Então, se nós temos a estratégia do discipulado, se nós temos a figura daquele que discipula, com o propósito de levar as pessoas à maturidade, qual seria
a ferramenta que nós deveríamos usar. Em 1 Timóteo 3,16 diz que toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, útil para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que todo homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Preste atenção que essa palavra perfeito aqui, perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra, essa palavra perfeito é a mesma que aparece em Colossenses. Significa que se eu e você queremos investir em pessoas, através desse acompanhamento, através desse discipulado, para que essa pessoa chegue à maturidade, significa que a ferramenta que eu tenho, a ferramenta que Deus nos dá, é a palavra de Deus. Não são conceitos humanos, não é psicologia, é a palavra de Deus. E através da palavra de Deus, todo homem será perfeito. Ou seja, toda pessoa será madura, será completa. Significa que a palavra de Deus tem o poder de mudar você. A palavra de Deus tem o poder de transformar você. A palavra de Deus tem esse poder de amadurecer uma pessoa. A palavra tem o poder operante de transformação da pessoa. Mas não somente isso. Quando você é influenciado no discipulado pela palavra de Deus, não somente a palavra de Deus aperfeiçoa você, mas diz o apóstolo Paulo aqui que a palavra de Deus habilita você. Ela te habilita. Veja o texto, perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então, toda a sua performance, toda a sua atividade de trabalho, de serviço, se você quer ser servo da igreja, maduros, servos da igreja que são maduros, são servos que foram capacitados. Servos maduros da igreja são servos que foram habilitados. E eles foram capacitados, eles foram habilitados através da palavra de Deus. Mas muitas vezes acontece de nós acharmos que a pessoa ela é habilitada pelo serviço. A pessoa é habilitada pela palavra. Mas muitas vezes nós achamos que é pelo serviço que ela é habilitada. Então a gente sempre usa aquele termo assim, olha, pega aquela pessoa, poxa, ela está tão desanimada, ela está tão fraca, pega ela, dá um trabalho para ela na igreja, dá um serviço para ela na igreja que logo ela anima. Dá um serviço para ela, que ela vai melhorando, bota ela no ministério, bota no som, bota na porta, bota na recepção, que daqui a pouco ela vai animando, melhorando. Mas o que a gente encontra aqui não é isso. O que a gente encontra aqui é que o que capacita o irmão, o que habilita o irmão é a palavra de Deus. Se ele não se fortalecer pela palavra, se ele não se engajar pela palavra, tudo mais perde o seu valor. Porque hoje o que anima ele é o ministério. Se esse ministério acaba, ele também acaba. Mas se o que capacita ele, se o que habilita ele é a palavra de Deus, enquanto tiver a palavra de Deus, ele vai estar de pé. Amém, gente? A palavra de Deus, ela primeiro me transforma. Ela primeiro me amadurece. E uma vez amadurecido, transformado por esta palavra, e amadurecido pela palavra, significa você não somente conhecer a palavra, porque tem muita gente que conhece a palavra e é imaturo. Amadurecido pela palavra não é só conhecer a palavra, mas é você viver a palavra. Essa palavra pulsar em você, é você viver a palavra, é você ser transformado pela palavra, isso é ser amadurecido pela palavra. Isso vai gerar não somente transformação na minha vida, mas isso vai me capacitar para toda boa obra. Qual é o modelo de crente que nós temos hoje? Qual é o padrão que nós temos de crente nos dias de hoje? O padrão, o modelo de crente que a igreja tem hoje, que as igrejas têm hoje, é o crente que assiste o culto. Então, a nossa igreja tem 200 membros. De um outro colega pode ter uns 400, de outro pode ter 1000. Então, são 200, 400 mil pessoas indo para a igreja assistir o culto.
Assistiu o culto, acabou o horário, volta para a sua rotina, volta para o seu trabalho, volta para a sua casa, segue a sua vida. Isso significa que nós não entendemos o que é ser discípulo de Jesus. Porque ser discípulo de Jesus não é só vir à igreja e assistir o culto. Ser discípulo significa ser responsável, ser mordomo, ser despenseiro, ministro de Cristo, servo de Cristo, missionário de Cristo, preparado para discipular outras pessoas. Então a gente vem para a igreja, a gente recebe a palavra, a gente é munido dessa palavra, nutrido por ela, alimentado, fortalecido, capacitado, para agora a gente sair e transformar a vida de outras pessoas, melhorar a vida de outras pessoas. Mas o padrão que a gente tem hoje é de crentes que vêm para assistir culto e não para discipular outras pessoas. Levar o evangelho, então, não é só anunciar, mas é também advertir e é também anunciar, mas não apenas isso. Para encerrar, então, eu chamo a sua atenção aqui, pois se nós temos a figura do discipulador, se nós temos a estratégia, que é o discipulado, se nós temos o alvo da estratégia, que é alcançar a maturidade, se nós temos a ferramenta da palavra, que é o conteúdo do discipulado, que é a palavra, é o conteúdo, para que a pessoa cresça, para que a pessoa amadureça, o apóstolo Paulo vai nos ensinar aqui, em Colossenses 1 e 29, ele vai dizer, para isso, ele inicia a sua frase assim, para isso. E o que significa isso? Para isso. Para isso, ou seja, para esse serviço, porque ele está falando do serviço, né? Para esse trabalho de treinamento de discipulado, ou seja, para isso, para gerar pessoas espiritualmente, maduras espiritualmente, para isso, ele faz duas coisas. Em primeiro lugar, ele faz a parte humana. Ele diz, para isso é que eu também me afadigo, esforçando-me o mais possível. O que ele está querendo dizer com isso? Ele está dizendo, eu dou o meu máximo, eu dou o melhor que eu posso, eu dou até me esgotar, eu vou ao meu limite, eu me esforço, eu vou com tudo, eu parto para dentro, eu faço tudo o que é possível fazer. E quando eu li isso do apóstolo Paulo, irmão, me veio na minha mente assim, será que a gente faz o nosso máximo? Será que a gente faz o nosso melhor? Ou a gente passa a nossa vida inteira dando desculpas para não fazer o máximo? Porque só em pensar no máximo a gente cansa. Será que nós damos o nosso máximo para ganhar pessoas para Jesus? Será que nós nos esforçamos ao limite para fazer dessas pessoas, pessoas maduras em Cristo? É isso que Paulo está nos falando aqui. E a grande verdade é que nós temos que fazer o nosso papel, mas eu e você, nós não temos o poder para mudar as pessoas. Nós temos que fazer, mas nós não temos o poder para capacitar as pessoas sozinhas. E por isso Paulo diz, tudo posso naquele que me fortalece. Ele vai completar a ideia aqui no versículo 29, passando por uma compreensão espiritual. Ele diz, para isso é que eu também me afadigo, esforçando-me o mais possível. Ele vai dizer, segundo a sua eficácia, que opera eficientemente em mim. Então veja que a eficiência do trabalho do discipulado, a eficiência de levar as pessoas ao amadurecimento, vem de Deus. A gente faz a nossa parte, mas o resultado só vem por causa do poder do Espírito Santo que opera em nós. 2 Coríntios capítulo 3, versículo 5. Não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa, como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus. A nossa suficiência vem de Deus. Se você está à frente de um ministério, se você está à frente de um trabalho, se está à frente de um culto, à frente de uma missão, à frente de um discipulado, à frente de um discípulo, a sua suficiência vem de Deus. O Espírito Santo vai usar você, o Espírito Santo vai capacitar você, vai dar eficácia para o trabalho que você realiza.
O Espírito Santo vai agir em você, e ele vai agir através de você, para que, através de você, mas no poder do Espírito, as pessoas sejam transformadas, as pessoas sejam amadurecidas no poder da palavra de Deus. E no versículo 18 ele diz assim, 2 Coríntios 13, 18: e todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Ou seja, é o Espírito Santo quem transforma. É Deus quem faz a obra, nós somos apenas instrumentos nas mãos de Deus. É o Espírito Santo quem regenera, mas o processo de crescimento espiritual, o processo de santificação via discipulado, também é pelo poder do Espírito Santo. Hoje, quando se fala em educação cristã, o pessoal está preocupado com metodologias. Quando se fala em educação cristã, o pessoal está preocupado com tecnologias, com comunicação, estratégia de comunicação. Tudo bem, tudo isso é importante demais. Vamos usar tudo isso, tudo que necessário for usar, vamos usar. Mas sem o poder do Espírito Santo não há transformação. Sem o poder do Espírito Santo não há mudança. Sem o poder do Espírito Santo é mero esforço humano. Nós precisamos depender do poder do Espírito Santo. E nós ensinamos para produzir transformação. Se o nosso ensino, se o nosso trabalho não produz transformação na vida de alguém, nosso trabalho é vão. Fomos chamados para, pelo poder do Espírito Santo, transformar a vida de alguém, mudar a vida de alguém. E o discipulado nada mais é do que esse ensino. Um ensino intencional. Intencional. Mas esse ensino exige esforço, exige dedicação, exige empenho, exige dedicação de quem está discipulando, para que a vida de quem é discipulado seja transformado pelo poder da palavra de Deus. Nós precisamos mudar a nossa estratégia como igreja. E é isso que a gente está fazendo agora. É claro, a gente tem que pregar a palavra de Deus sempre. Devemos ter encontros de adoração, de louvor, de ensino, como a gente já faz. Mas nós precisamos investir mais nesta área de treinamento e discipulado. Enxergar as pessoas à nossa volta. E ser intencionais com ela. Nos aproximar para melhorá-las. Para amadurecê-las. Para fortalecê-las em Cristo Jesus. Principalmente se nós estamos interessados em salvar vidas. Principalmente se estamos interessados em salvar novas gerações, filhos, netos e aqueles a quem o Senhor nos dará lá na frente. A gente precisa de plantar nossa árvore hoje para termos sombra no futuro, para a glória de Deus. Amém, meus irmãos? Pai bendito, obrigado pela Tua palavra, obrigado pela Tua presença, obrigado pela Tua instrução, que a Tua palavra encontre lugar no nosso coração e venha trazer o Teu querer para a vida de cada um de nós. É o que te pedimos, em nome de Jesus. Amém.